dos direitos dos habitantes. Todo poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente por seus representantes eleitos. Tá? É um princípio constitucional, né? É um direito constitucional, aliás, que é previsto na Constituição e também na Lei Orgânica do município de Cubatão. É assegurado, nos termos da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, o direito: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados, transporte e habitação, ao meio ambiente equilibrado, o livre acesso às informações em processos administrativos, né? Todos aqueles direitos sociais previstos na Constituição, né? Todos aqueles direitos de proteção individual também, tá? São garantidos e tem que ser assegurado pela lei orgânica e pela Constituição do Estado, tá? Então, e o meio ambiente equilibrado, que também é previsto, tá ok? E o livre acesso, né? O direito à informação, né? Direito ao acesso à informação. Assegurar-se-á serviço funerário gratuito em termos já fixados em lei. Tá? O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. E eu tenho certeza que vocês, membros da família concurso, será direcionado a esse objetivo, tá? Vocês são persistentes e guerreiros. Seguindo, a soberania popular se manifesta pela existência de condições dignas a ser exercida, tá? Pelo sufrágio e o voto, tá? Pelo plebiscito e referendo, iniciativa popular, participação popular, aperfeiçoamento democrático, tá? Ação fiscalizadora sobre a administração pública através da tribuna livre no anfiteatro da Câmara, tá? A tribuna livre, as normas atenientes às regulamentações será editada pela mesa da Câmara, visando a preservação das entidades representativas da comunidade. Ou seja, né, o que a soberania popular vai ser direcionada através disso daí, porque ela tem o poder, né? Então, o voto é o poder de escolha, eleger seus próprios comandantes, né? Seu prefeito, seus vereadores, né? E pelo plebiscito, referendo, quando tiver alguma opinião pública, é direcionado ali o plebiscito, o referendo. Então, tudo isso é garantido através do voto, plebiscito, né? E a iniciativa popular. Tá ok? Vamos seguindo. Só lembrando que as normas atenientes que regula, né, o funcionamento de tudo será editado pela mesa da Câmara, visando, sobretudo, a preservação das entidades, né? Seguindo, da segurança do município será exercida supletivamente pela Defesa Civil, tá? E cabe ao município criar e organizar a sua guarda. O objetivo da guarda, né, é a destinação da proteção dos seus bens, serviços e instalações. É vedada reprimir a manifestação popular. Então, a guarda não se envolve para a repressão da manifestação popular. Tá ok? Então, seguindo, só para frisar, é proibida a utilização da guarda, né? É vedada a utilização da guarda para reprimir a manifestação popular. Então, cabe ao município criar e organizar a sua guarda e a segurança será exercida supletivamente pela Defesa Civil. Ok? Seguindo, as indústrias sediadas no município têm que fornecer ao Poder Executivo, né, na forma da lei, o mapeamento dos seus dutos e linhas que são instaladas. Né? Em Cubatão é passado dutos de gás, dutos de produtos químicos. Então, quando a empresa for se instalar lá, tem que fazer essa previsão, onde vai passar. Né? Então, tem que fazer análise de risco, se, né, o que está acontecendo, se ocorrer algum acidente, qual que vai ser as medidas que serão tomadas. Então, tem que ser tudo isso
passado para o Poder Executivo, identificando o tipo de fluido, pressão, vazão e a frequência, tá? Então, tudo isso tem que ser totalmente descrito para poder ser passado aí para os órgãos competentes do município. As indústrias ou empresas que manipulam material radioativo deverão encaminhar ao poder público sempre que solicitado. Então não pode negar. Solicitou, tem que sempre passar o relatório periódico, o plano de radioproteção, né, previsto nas normas de Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, e seguindo, né, o relatório tem que ser elaborado pelos próprios responsáveis. As que estiverem operando em desacordo, após notificados, 30 dias para se adequar, tá? Sob a pena de interdição pelo órgão competente na área de operação do material radioativo, tá? As normas de segurança concernentes às edificações no município deverão obedecer o Código de Obras, né? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e o que dispõe ao Ministério Trabalhista, né? Então, é a forma de trabalhar, as regras, né, de proteção também ao funcionário, por exemplo, ali EPI, sobre a forma de manusear os equipamentos, então as formas trabalhistas, proteção ao trabalhador. Então, tudo isso tem que seguir o código de posturas, né, o código de obras, a forma de condicionar lá onde condicionar os seus materiais e por aí vai. Então, e o que dispõe também, o que determina o bombeiro, tá? Sobre a proteção e a prevenção do combate ao incêndio, tá ok? Repetindo, a exigência, né? As normas de segurança concernentes de edificação deverão obedecer Código de Obras, a ABNT e o Ministério do Trabalho e os bombeiros. Seguindo, Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta pelos vereadores de sistema proporcional, nos termos da Constituição Federal, e cada legislatura terá uma duração que é prevista em lei, tá? Tem que ser previsto em lei, não pode simplesmente a partir desse ano, será assim, sem uma previsão legal. A Câmara Municipal de Cubatão terá 15 vereadores, então, de forma proporcional, lá na lei orgânica, né, na íntegra, sem ser nosso material destacado, tem lá que é previsto a quantidade de acordo com o número populacional. Então, já foi permitido que Cubatão tivesse 19 vereadores, então, agora, no momento, são 15 eleitos, isso mesmo. Então, 15 eleitos é o número de vereadores observado o limite estabelecido, porque os dados foram fornecidos pelo IBGE, tá? Então, pode ser que venha mais para frente, aumentando a população, depois do novo censo, que era para ter ocorrido um censo agora, mas não foi feito o censo ainda. Então, a Câmara Municipal de Cubatão terá 15 vereadores. As atribuições da Câmara, vamos lá, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, tá? Dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, legislar sobre o interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Então, ele pode complementar a legislação, se tiver uma lei estadual, o município pode fazer ali, então é atribuição da Câmara, tá? Com a sanção do prefeito. Legislar sobre o interesse local, suplementando as legislações aí. Legislar sobre os tributos municipais, bem como autorizar as isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. Então, é a Câmara que legisla, tá? Com a sanção do prefeito, sobre autorizar as isenções, autorizar as anistias fiscais e as remissões de dívidas, tá? Seguindo, votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, além das diretrizes orçamentárias, abertura de crédito, suplementares especiais. Então, a Câmara pode fazer isso daí, tá? Então, é atribuição da Câmara, mas com a sanção do prefeito, não pode esquecer. Então, ela legisla, faz leis
sobre os tributos e autoriza as isenções e anistias e a remissão. Tá, ok? E votar o orçamento anual, plurianual de investimentos, tá? Que é aquele que já tem descrição mais para frente, que é a competência privativa do município. Deliberar sobre empréstimo, operação e as formas de pagamento, tá? Então é ela que delibera isso daí. Seguindo, bem rápida, autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Então ela autoriza quem vai as empresas que vão trabalhar. Então ela autoriza aí quando vai doar, o que vai doar é a quantidade prevista, né, sobre os patrocínios pelo município. Seguindo, autorizar a concessão de serviços. Então, através da Câmara é autorizada aí por exemplo, a concessão, né, autorizar uma empresa a prestar serviço público. Autorizar a concessão de direito real de uso. Então, para utilizar ali, se o município passa a utilizar ali, o município ou o estado chega ali para poder fazer uma concessão, então ela que autoriza fazer a utilização do seu território, o seu direito real de uso, tá? Então, autorizar a concessão administrativa dos usos, então ela que é dos usos de bens municipais. Então, a concessão administrativa é a Câmara que autoriza. Então, ela vai direcionar, aí ela vai autorizar quem pode gerir aí a administração. Autorizar, permitir o uso de bens, né, imóveis por terceiros. Ela pode ali alugar, ela pode chegar ali autorizar quem vai utilizar. Alienação, a venda dos imóveis. Aquisição de bens, compras, salvo quando se tratar de doação, tá? Então, se ela autoriza, né, mas quando tem doação sem encargo, ela fica a ressalva aí. Então, sobre a criação e organização, supressão de distrito, ela que faz através de plebiscito, né, nos termos da legislação estadual, criar, transformar e extinguir cargos da administração pública e também os vencimentos, fixar os vencimentos, aprovar o plano diretor, né, a população é convocada para participar do plano diretor, então ela aprova. Autorizar os convênios com entidades consórcios, né? Convênios consórcios, ela que autoriza, porque já expliquei anteriormente que são os convênios, os consórcios. Delimitar o perímetro urbano, dar denominação aos próprios, né? Logradouros públicos, alteração, então, através da Câmara que é nomeada as praças, pode pôr nome de ponte e tudo mais. Legislar sobre o regime jurídico do servidor, então o Estatuto do Servidor passa pela Câmara, então legisla a lei do município quanto aos servidores. A Câmara compete privativamente, exclusivamente a ela, eleger a sua própria mesa e destituir. Regimento interno, ela que elabora. Dispor sobre a organização da sua secretaria, né? O seu funcionamento, a sua criação e extinção de cargos, empregos e os seus serviços. Então, ela que dispõe sobre toda a sua organização, secretaria, funcionamento, criação e a transformação dos cargos lá dentro. E também a sua forma, né? A sua remuneração, de acordo com o orçamento, sempre, né? Dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito ou afastá-los, né? E sobre as suas renúncias, eu afastá-lo definitivamente do cargo. Então, o prefeito, né, e o vice-prefeito é empossado pela Câmara e também afastado definitivamente. Licença ao prefeito, o vereador e o vice-prefeito, né? Licença ao vice-prefeito, o prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Autorizar o prefeito, por necessidade de serviço, a se ausentar do município há mais de 15 dias. Então, passou de 15 dias, a Câmara é quem autoriza. Fixar até 30 dias do pleito os subsídios e verbas de representação. Verbas de representação, o que é? Por exemplo, o prefeito, o vereador, sai do município para uma missão, então ele vai representar o município em determinado local
então tem a verba de representação. Então, 30 dias antes da eleição, tem que ser determinado o valor dessa verba. Comissões especiais de inquérito, né? Ou seja, é uma CPI municipal ali. Então, é de fato determinado que se inclua na competência do município, tá? Então, é a comissão especial de inquérito, tá? CEI, é uma CI. Então, se fosse no estado, geralmente eles põem a CPI, tá? Então, a nomenclatura, a termos de lei orgânica aqui, comissão especial de inquérito, né? Sempre que requerer pelo menos 1/3 dos membros. Então, a CPI, 1/3 dos membros. Solicitar informações ao prefeito sobre a administração. Então, ela pode, né, solicitar, primeiramente a ela, cabe privativamente a ela. Convocar os secretários também para as informações da própria competência. Ela vai solicitar lá um secretário de segurança para falar sobre os seus atos aí e tal, sobre as suas informações da sua competência, tá? Autorizar o referendo plebiscito, dependendo da matéria que for citada lá para ser referendado ou plebiscitado, então é competência privativa da Câmara. Julgar o prefeito e o vice e os vereadores, tá? Então, quando há um julgamento ali desses três, né, do legislativo e do executivo, é a Câmara que julga. Decidir sobre a perda do mandato do vereador, né, por voto secreto e maioria absoluta, tá? Mediante a convocação da mesa diretora, o partido político, tá? Então, maioria por voto secreto e maioria absoluta, tá? Decidir sobre a perda do mandato do vereador mediante a convocação da mesa diretora ou partido representativo na Câmara. Conceder título de cidadão honorário, tá? Cidadão honorário, mediante voto secreto, né? Não, me engano, perdão. Vamos corrigir. Conceder o título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3. Cidadão honorário, 2/3, tá ok? Sessão secreta. Solicitar ao prefeito, né, no prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15, que é o igual período, prestar informações da sua competência privativa, tá? Requisitar informações aos secretários, aos responsáveis pelos órgãos de administração, previamente determinados, juntamente com os documentos requisitados, deverão ser atendidos no prazo de 15 dias por mais 15. Então, essas solicitações, tanto contra do prefeito quanto aos secretários, 15 dias. Anotem, 15 dias. Tomar e julgar anualmente as contas prestadas pela mesa da Câmara Municipal, pelo prefeito e pelos demais órgãos da administração, apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, prestação de contas. Então, a Câmara julga, né? Ela toma aquelas contas e julga, prestada pela mesa da Câmara, tá ok? Promulgar as emendas à lei orgânica. A Câmara Municipal delibera sobre assuntos da economia interna, tá? Sobre a sua competência privativa. Então, a economia ali por decreto legislativo. O não atendimento desses prazos estipulados, né, faculta, né? Então, dá liberdade para o presidente pedir a intervenção do judiciário. Então, o judiciário, o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do Estado, ele pode intervir aí com a solicitação do presidente da Câmara quando ele perceber que os prazos não foram atendidos. Sobre os vereadores, né? No vereador, no primeiro ano, no dia 1º de janeiro, às 18 horas, sessão solene, independente do número, né? Sob a presidência do vereador mais votado, dentre os que estiverem lá, os presentes, tomarão a posse, né? Prestarão compromisso, né? E tomarão posse. O vereador que não tomar posse na sessão deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo
né, motivo justo pela Câmara, né? Então, se ele tiver um motivo lá de saúde e for acatado pela Câmara, né, for aceito pela Câmara, então ele pode tomar posse após aí os 15 dias. No ato da posse, o vereador deverá desincompatibilizar. O que é desincompatibilizar? Por exemplo, a forma de estar compatível, né, com o que é descrito para que ele tome posse. Se tiver incompatível, ele então tem que desincompatibilizar, tá? Porque tem as maneiras do cargo ali para poder desincompatibilizar. Então, desincompatibilizar é nada mais do que tirar aquilo que não está compatível, né? Então, tirar aquilo que tem incompatibilidade. Seguindo, né? Anualmente ele tem que fazer a declaração dos bens, né? No livro próprio, constar o resumo, a declaração da residência, dos bens, né? E comunicar qualquer alteração nisso daí durante o seu mandato. O mandato do vereador será remunerado da forma da lei, tá? Forma fixada pela Câmara Municipal, aliás. O mandato do vereador será... Recapitulando, gente, vamos lá. O mandato da Câmara será remunerado na forma fixada, né, pela Câmara Municipal a cada legislatura para a subsequente, estabelecida como limite máximo o valor recebido pelo prefeito. Então, a Câmara, né, fixa aí o quanto ganhará o vereador com o máximo, né, do valor do prefeito. Não pode passar disso. O vereador poderá licenciar somente por moléstia e devidamente comprovada, licença gestante, tá? Para missões temporárias, cultural ou de interesse do município, para tratar de interesse particular por prazo determinado, nunca menos do que 30 dias, e não pode voltar antes de acabar esse prazo, tá? Não pode retornar da licença sem ter que cumprir todo o prazo. Seguindo, para fins da remuneração, ele considera-se como em exercício durante o tempo, né, licenciado. Então, ele está licenciado, a remuneração continua, né, como se ele estivesse em exercício. O vereador ele goza de inviolabilidade das opiniões, palavras e voto, né? Então ele tem esse direito. Então, em sendo o vereador processado por qualquer denúncia que lhe for em decorrência do seu exercício, o mandato, a Câmara designará sua defesa. Então, um profissional será designado. O vereador não poderá, desde a posse, tá? Contrato com a administração pública. Em resumo, é isso, tá? Administração pública, tanto a direta, indireta, fundação, autarquias, então não pode, desde que, né, salvo se o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Ele não pode também aceitar cargos remunerados nessas empresas, né? E nessas fundações, nessas entidades, com a administração pública, inclusive do que seja demissível, né? Ad nutum. Então, aquilo que não tem estabilidade, ele for diretor de uma autarquia, então tem que se daí. Mas não se acata, né, daqueles que for mediante concurso público. Se ele for chegar lá nomeado diretor, beleza. Aí, né, ele sofre daí. Agora, se for concursado, ele vai entrar naquela situação do artigo 37 da Constituição, que ele pode escolher aí a remuneração. Ser preso sem ser flagrante, tá? Ou crime inafiançável. Tá? Tem que ter flagrante para prender ele, ou o crime tem que ser inafiançável. Ele não pode ser proprietário, controlador, nem diretor de empresa que tenha contrato, né, com as entidades públicas ou ter função remunerada. Ele não pode ocupar cargo ou função que seja demissível ad nutum, ou seja, eu vou explicar mais para frente o que significa esse termo ad nutum, tá? Que é um termo jurídico aí usado na administração pública, tá?
Então, patrocinar, não pode patrocinar a empresa interessada das entidades. Então, também não pode ser titular de mais de um cargo de mandato eletivo, né? Então, não pode ser vereador e deputado estadual ao mesmo tempo, tá? Então, não pode morar fora do município. Agora eu vou explicar aí o termo jurídico, né, que é o ad nutum. Ele é revogável pela vontade de uma só das partes. Por exemplo, tem uma autarquia. Se o presidente da autarquia quer nomear ele como secretário lá, como funcionário, cargo de confiança lá da autarquia, então esse é uma manifestação só dele, tá? Então, resolvido em juízo exclusivo da autoridade administrativa competente, disse de demissabilidade de funcionário público não estável. Então, não estável, ele pode ser mandado a qualquer hora, ele pode ser eleito não, ele pode ser convocado, pode ser convidado a fazer parte da direção dessas fundações, né, dessas administrações públicas aí, tá ok? Então vamos lá. Perderá o mandado. Perderá o mandado. O vereador que infringir as proibições, né, no antigo anterior, estiver incompatível com decoro, deixar de comparecer à terça parte da sessão ordinária, né? Em cada sessão legislativa, né? Então ele tem que comparecer pelo menos a terça parte das sessões, salvo quando tiver a licença de admissão autorizada, né, pela Câmara. Perder ou tiver perda ou suspensão dos direitos políticos, né? Às vezes, geralmente isso acontece quando ele comete uma improbidade administrativa e aí tem seus direitos lá suspensos. Decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição. Se decretou a justiça, ele vai perder. Então, que condenação definitiva e irrecorrível, que é trânsito de julgado, né? E perda na suspensão dos direitos políticos, tá? Então, teve trânsito e julgado, ele vai perder aí se ele for condenado. É incompatível com o decoro parlamentar, né? Os abusos da prerrogativa, né? E as vantagens. Então, ele passou dos limites das suas competências, as suas prerrogativas, ele pode ser eliminado isso aí. Então, é incompatível. Então, há quebra de decoro. E também receber além do que foi permitido, né? O processo para apuração das infrações previstas será disciplinado pelo regime interno. Então tem uma regra interna da Câmara, tá? Para que tudo isso seja atendido. O vereador investido no cargo de secretário municipal não perderá o mandato, considerando-se automaticamente afastado, o licenciado, né? Um exemplo aí, por exemplo, há alguns anos atrás, o Eliel Miranda, que a maioria das pessoas conhece, né, sabe pelo menos quem é, ele já foi secretário de segurança do município no interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, já foi secretário de segurança, inclusive ele era guarda lá. Então ele ficou licenciado, né, e atuou, né, como secretário. Então, e hoje ele é vereador em outro município. Então lá também dá essa possibilidade. No caso, lá ele era guarda municipal, mas se ele fosse o vereador, né, dependendo da lei orgânica, se fosse aqui trazendo, por exemplo, dentro de Cubatão, seria permitido ao vereador, né, ser designado como secretário. No caso de vaga ou licença, né, o presidente vai convocar aí o suplente. O suplente é aquele cara que fica na reserva ali do vereador, aquele um dos mais votados, né? Só não entrou pelo coeficiente. O suplente deverá tomar posse, né? No prazo de 15 dias, se não tiver um motivo justo, né? Em caso da vaga não havendo suplente, o presidente tem que comunicar em 48 horas o TRE, que é o Tribunal Regional, né, Eleitoral. E o vereador, 48 horas, tá? O vereador não será obrigado a testemunhar as informações recebidas e prestadas, né? E nem sobre quem prestou essas informações em razão do exercício do seu mandato. O legislativo assegurará aos dependentes do vereador, né,
que vier a falecer durante o mandato, o pagamento da parte fixa. Então, se o vereador ganha 27 mil e mais os benefícios, né, então ele será assegurado aí no restante do mandato dele essa pensão aí do valor fixo. Tá ok? O vereador no exercício do seu mandato terá um livre acesso, né, às repartições. Então ele pode ir lá fiscalizar pessoalmente, diligenciar pessoalmente, né, junto aos órgãos públicos e também tanto na direta, né, quanto na indireta, tá? Então ele pode prestar esse tipo de serviço diretamente, tá? E tem que ser dado à vista, né? E pode chegar lá e exigir que ele mostrem os documentos aí para ele tirar suas dúvidas e fiscalizar da melhor forma. Mesa da Câmara. Imediatamente depois da posse, né, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado, né, dentre os que estiverem presentes, e havendo maioria absoluta dos componentes, né, da mesa, né, elegerão a mesa. Então, eles vão se reunir e sob a presidência do mais votado, né, dentre os presentes, será eleita a mesa da Câmara. Seguindo, e não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência. Então, e convocará as sessões diárias até que seja eleita a mesa, né? Seguindo, a eleição para a renovação da mesa para os anos subsequentes, né, os anos que vierem, dá-se na última sessão ordinária do ano legislativo, tá? Exclusivamente para este fim, cuja posse será automática em 1º de janeiro. Então, a renovação sempre subsequente, tá? Vamos lá. O regimento interno a forma a eleição da mesa, então, imediatamente da posse, né? Então, o regimento interno disporá sobre a forma de eleição. Será composta de um presidente, um primeiro secretário, né, e segundo secretário. Então é um presidente e 2 secretários. Primeiro secretário, segundo secretário. O mandato, né, de 2 anos, proibida a reeleição para o mesmo cargo, tá? O processo de destituição, né, o componente poderá ser destituído, né, pelo voto de 2/3, tá? Anotem, 2/3 dos membros da Câmara. Quando faltoso ou omisso ou ineficiente, né, o desempenho das atribuições regimentais, elegendo outro vereador para complementar o mandato. Então, tudo isso é composto por vereadores, né? Então, a comissão, então é eleita a mesa da Câmara. Se ele não atender, for faltoso, omisso ou ineficiente, elege-se outro, tá? O regimento interno disporá sobre o processo de destituição. A mesa, né, dentre outras atribuições, compete projetos, cargos do serviço da Câmara, tá? Projetos de resolução que crie ou instigue. Então, em resumo, projetos e os cargos dos serviços, tá, da Câmara, e fixar os vencimentos. Então, ela compete. Então, elaborar e expedir, mediante ato, discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, tá? E alterar quando necessário. Então, detalhadamente, ela pode elaborar e expedir toda a discriminação de tudo, o seu orçamento ali. E alterar também. Projetos de lei, abertura de crédito, né? Anulação parcial ou total da dotação da Câmara ou indicação dos recursos, tá? Vamos lá. Suplementar, né, recursos para a sua cobertura, né? Então, ela que tem ali mediante o ato das dotações orçamentárias da Câmara, isso é bem detalhado, tá? Eu acho bem mais difícil cair tanto isso daqui, mas vamos seguindo. Então, suplementar, né, os recursos a sua cobertura. Devolver o dinheiro, né? Devolver à tesouraria o saldo em caixa
Se sobrou, no final do exercício ela pode devolver. Enviar até o primeiro dia do mês, né, de março, as contas anteriores. Nomear, promover, comissionar, né, a gratificação e disponibilidade de emitir e aposentar e punir os servidores da Secretaria da Câmara. Então, ela mesma que faz o seu regimento e as suas punições. Então, toda a movimentação, punição, é ela que faz, da sua secretaria. Decretar a perda do mandato de vereador de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros, ou ainda do partido político representado, né? Seguinte, exclusivamente a Câmara. A iniciativa dos projetos de resolução que disponha sobre regimento interno, remuneração, julgamento, né, do vereador, do prefeito e vice, julgamento das contas do prefeito e da mesa, criação, transformação e extinção de cargos, majoração dos vencimentos, por exemplo, fixação ou majoração. Então, quiser aumentar lá, então é exclusivamente a Câmara que faz isso daí, né? Organizar os seus serviços, né? Sessão legislativa, isso agora que é um detalhe. Entende-se como sessão legislativa o período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. 1º de janeiro inicia o mandato, né? 31 de dezembro acaba o mandato. Então, esse é o período de sessão legislativa. Sessão legislativa ordinária, independente de convocação, né? Então, ela inicia de 1º de fevereiro a 15 de dezembro, tá? Sessão ordinária, né? Então, a legislativa, 1 de janeiro a 31 de dezembro, é o ano inteiro. Então, a ordinária, de fevereiro a 15 de dezembro. A legislativa extraordinária, tá? Poderá ser convocada extraordinariamente no período de recesso, por solicitação do prefeito, até 5 dias antes do início do recesso, devendo explicitar a matéria. A requerimento da maioria dos membros da Câmara Municipal, tá? Então tem que ter a votação. Competência, né, do presidente da Câmara. Outra atribuição: representar em juízo e fora dele, tá? Representar a Câmara. Trabalhos legislativos, né? Então tudo que dirigir, executar e disciplinar todos os trabalhos legislativos. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno, né? Resoluções, decretos legislativos, né? Então ele promulga quer dizer que, ó, a partir de agora, promulgar, ele vai declarar lá que a partir de agora será daquela forma. Então as resoluções, os decretos legislativos, leis e sanções, né, cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. Então foi rejeitado, mas ele pode chegar lá e, opa, promulguei, então vamos. Fazer publicar os atos da mesa. Então ele manda alguém publicar as resoluções e tudo mais. Declarar a perda e extinção dos mandatos, né? Salvo as hipóteses dos incisos do artigo 23, né? Do 3 e o 5. Bom, dar uma lida lá. Requisitar numerário destinado, né, a aplicar a disponibilidade financeira. Então, ele requisita o valor. Apresentar no plenário até o dia 20, né, o balancete, tá? Até o dia 20 de cada mês, o balancete, recibos e despesas. Representar a inconstitucionalidade, né? Solicitar a intervenção do município nos casos de acordo com a Constituição do Estado. Manter a ordem no recinto da Câmara, né? Então, quando você vê lá uma sessão legislativa lá, uma sessão ordinária lá, o cara grita lá, pela ordem, presidente. Então, ele que põe a ordem lá no local, tá? E solicitar também uma força, uma polícia, pode chamar a guarda municipal. Então, é ele que solicita.
Baixar, né, as medidas, né, mediante as resoluções, as medidas que digam respeito aos vereadores, baixar as portarias, né, servidores da Secretaria da Câmara, carecendo nos atos a competência da mesa. O processo legislativo, tá? O processo legislativo compreende as emendas à lei orgânica do município, as leis complementares, leis ordinárias, decretos, resoluções, tá? Então, processo legislativo compreende emenda, leis complementares, ordinárias, decretos e resoluções. Emendas à lei orgânica. A lei orgânica do município será emendada mediante proposta do prefeito, 1/3 no mínimo dos seus membros na Câmara Municipal, 10% do eleitorado municipal, né? Observado o disposto na lei orgânica. A proposta de emenda à lei orgânica será votada em 2 turnos, com interstício de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Repetindo, será votada em 2 turnos, 10 dias, né? E obtiver 2/3 dos membros, né? Favorável dos 2 membros. 2/3 dos membros. A emenda aprovada será promulgada pela mesa, tá? Com respectivo número de ordem. Então, a mesa que promulga, né, a emenda aprovada. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta no mesmo ano. Então, se a matéria for rejeitada, tem que ser jogada para o próximo, tá? A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual do município. Se tiver, não pode ter alteração, né? Porque o município perde ali o seu comando, então o estado toma conta do município, a intervenção. Estado de defesa ou estado de sítio, tá? Então, nessas 3 hipóteses não pode ser emendada: intervenção, estado de defesa e estado de sítio. Seguindo, as leis complementares, tá? Exigem para sua aprovação voto favorável de maioria absoluta, tá? Então é um voto aberto. Se for a maioria absoluta, é aprovado o voto, tá ok? São leis complementares, as concernentes à matéria: os códigos de posturas, Código Tributário Municipal, o Código de Proteção ao Meio Ambiente, obras, edificações, Código Sanitário, Estatuto dos Servidores Municipais, Estatuto do Magistério Público Municipal, Plano Diretor do Município, Zoneamento Urbano, Direitos Suplementares, Uso e Ocupação do Solo, licitações. Então, tudo isso são leis que complementam, tá? Leis complementares. Tudo aquilo que envolve, né, as secretarias, e isso são leis complementares para poder dar seguimento. Então, leis ordinárias, tá? Leis ordinárias. Exige para sua aprovação o voto favorável da maioria simples, tá? Maioria simples. São leis ordinárias, né? As não previstas no artigo 46, em especial concernentes às seguintes matérias. 1. Criação de cargos, lei ordinária e vencimentos, aumento dos vencimentos. Serviços públicos, né? Direito real de uso de bens para terceiros, venda de imóveis, alienação, aquisição e bens por doação com encargo. Então, se vai ter uma doação e a prefeitura terá que custear alguma coisa, então tem que ter uma lei ordinária, tá? Para essa aquisição. Autorização para obtenção de empréstimo, lei ordinária. Lei de diretrizes orçamentárias, então são leis ordinárias, tá ok? Seguindo aqui, decretos legislativos e resoluções. O projeto de decreto legislativo é a proposta destinada a regulamentar a matéria competente exclusiva da Câmara, tá? Então,
ou falou decreto legislativo, então, e resolução é na Câmara, tá? Na Câmara, que produz efeito externo, não dependendo de sanção do prefeito. O decreto legislativo aprovado pelo plenário em um só turno de votação será promulgado pelo presidente da Câmara. O projeto de resolução é a proposição destinada a regular a matéria política administrativa da Câmara e da sua competência exclusiva. Não depende da sanção do prefeito. O projeto de resolução aprovado pelo plenário em um só turno de votação será promulgado pelo presidente da Câmara. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito, membro ou comissão da Câmara, cidadãos, observado o disposto na lei. Não será permitida emenda que aumente a despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto na Constituição Federal. Nos projetos sobre a organização dos municípios do serviço administrativo da Câmara, né? Nos projetos de organização do serviço administrativo na Câmara. Então, não será permitida emenda sobre isso daí, tá? Que é aumentar o salário, as despesas. Então, a discussão e a votação da matéria só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta da Câmara. Então, tem que ter de todos eles, todos os vereadores lá, então tem que ter a presença de todos eles. Isso é a maioria absoluta. Agora, se for maioria simples, é dos que votam lá e estejam no local, tá ok? Vamos seguir aqui, Poder Executivo, tá acabando. Vamos lá. É exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários, né? Registrada, as suas candidaturas conjuntamente serão eleitas simultaneamente. Então, o vice-prefeito, tá? O prefeito, então, simultaneamente serão eleitos, tá? Para um mandato de 4 anos, por eleição direta, sufrágio universal e secreto, até 90 dias antes do término do mandato, seu antecessor, tá? Então, dentre os brasileiros maiores de 21 anos, direitos políticos na forma, né, correta da Constituição, o prefeito e o vice prestarão compromisso, tomarão posse, assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro, subsequente à eleição. Então, a eleição foi esse ano, e 1º de janeiro que vem será feita a posse. Se decorrido 15 dias da data, o prefeito ou vice, salvo motivo, também entra naquela situação, não tiver assumido o cargo, será declarado vago. Então, tem que da mesma forma lá, tá? Então, enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o vice-prefeito, tá? Na falta ou impedimento desse, o presidente da Câmara assume. Então, é aquela mesma situação. Primeiro o prefeito, depois o vice-prefeito. Na ausência deles, o presidente da Câmara assume. Por que isso daí? Porque o presidente da Câmara é o vereador mais votado. Então, continua com a escolha do povo, tá ok? No ato da posse, anualmente, até o término do mandato, entra aquela situação, né? Das declarações, né? A descompatibilização, né? Quando não remunerado. O vice-prefeito cumprirá a exigência também, né? Da mesma forma. Não poderá tomar posse, né? Se tiver aquelas situações também da desincompatibilização, né? Contrato com empresa pública, né? Os contratos também obedecer às cláusulas. Ad nutum também, naquela forma. Isso é igual para os três, né? Para o legislativo e para o legislativo, os dois, aliás, o legislativo e o executivo. Então, não pode aceitar cargo em função, tá? Remunerada, mais de um cargo eletivo,
patrocinar não pode, ser proprietário controlador e receber, né, a remuneração. Então tudo aquilo ali envolve, né? Então, repetindo, vá naquela parte dos ad nutum. Então isso daqui é a mesma coisa, vale para os vereadores e para o vice-prefeito e para o prefeito, tá? Então não são inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente, né? Por exemplo, não pode ser reeleito, né, para o mesmo cargo no período subsequente o prefeito e o vice. Quem houver exercido chefia no executivo nos 6 meses anteriores à eleição. Então tem que sair. Para concorrer a outro cargo eletivo, deve renunciar ao mandato até 6 meses, né? O vice substitui o prefeito, né, na licença ou impedimento e sucede caso da vaga ocorrida após a diplomação. O vice, né, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. O vice não poderá recusar-se a substituir. Se tiver impedido, assumirá o presidente da Câmara, né? O substituto legal não assumir, responderá pelo expediente da prefeitura o secretário municipal dos negócios jurídicos. Então, essa sequência, né, na falta do presidente da Câmara, também é o secretário municipal de serviços jurídicos. Vagando os cargos, o substituto legal comunicará imediatamente ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. O prefeito e o vice não poderão se ausentar do município ou se afastar sem a licença da Câmara, tá? Por período não superior a 15 dias. O prefeito poderá licenciar em serviço, missão, relatório circunstanciado, né, da sua viagem, impossibilitado também, né, de doença comprovada, nos casos do inciso 1 e 2, nesse caso, licenciado até o direito de subsídio, não é uma situação. Ele é considerado licenciado e não tem alteração na sua remuneração e subsídio, tá ok? Então, seguindo, somente nos casos do inciso 1 a verba de representação, tá? Então, só recebe a representação se ele tiver em missão representando o município. O prefeito compete privativamente, né? Ele nomeia e exonera, né, os secretários, auxílios aos secretários, direção superior, administração, elaborar e enviar o plano e o orçamento, né? Iniciar o processo legislativo, né? Então ele que inicia, representa o município em juízo e fora dele, então é privativamente, exclusivamente a ele. Sanciona, promulga e faz publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamento. Então faz o veto de projetos de leis previsto na Lei Orgânica e na Constituição Federal. Então ele que veta no todo ou em parte, tá? Então decreta a desapropriação, decretos de portarias, atos administrativos, tá? Uso de bens, permitir ou autorizar. Sobre a execução de serviços públicos, permitir e autorizar. Dispor sobre a organização do funcionamento da máquina pública lá. Prover e extinguir cargos. Situação funcional dos servidores. Mensagem e plano de governo à Câmara. Né? Ocasionar também a abertura da sessão legislativa, expondo a situação, solicitando as providências, tá? Então, tudo isso, né? Então, essa parte aí dá uma boa lida aí, não dá para detalhar sempre, porque é bem extenso, mas eu faço essa aposta aí, tá? Então, ele decreta, né? Faz os decretos. Tudo é um decreto executivo aí, então as decisões finais, né, em base a isso daí, tá? Essa foi a nossa revisão, tá? Foi bem longa, bem trabalhosa, mas eu tenho certeza que se você pegar nessa parte aí, anota alguns trechos aí e faça a sua própria aposta, faça a sua ligação do que é
o ponto mais específico dessa legislação, tá ok? Por hora é isso, família concurso. Muito obrigado por você nos aguardar até agora. Espero que você tenha compreendido, tá, o conteúdo. Eu tenho certeza que o sucesso será garantido. Preste bem atenção. Família Concursos é de olho na sua aprovação, tá ok? Vamos seguindo.